Olá, estamos iniciando mais um Campo Grande em Pauta, programa da Câmara Municipal em que apresentamos as comissões permanentes da Casa. Hoje, nosso debate é sobre a Comissão Permanente do Meio Ambiente, formada pelo vereador Gilmar da Cruz na presidência, vereador Eduardo Romero na vice-presidência e tem como membros os vereadores Delegado Wellington, veterinário Francisco e Betinho. Conosco no programa, o vereador Eduardo Romero e o especialista da área ambiental, o professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Fábio Aires. Muito obrigado pela presença dos senhores. Vou começar com o vereador Eduardo, falando um pouquinho das atribuições da Comissão de Meio Ambiente. Bom, Pio, as comissões como um todo, elas têm uma obrigação de olhar as matérias que são afins desse tema, né? E a Comissão de Meio Ambiente, ela, para além de analisar os projetos, as proposições legais com relação à questão ambiental, ela também olha o orçamento, o que é que dentro do orçamento está ligado à área ambiental e ela pensa campanhas, né? Ou seja, a gente tem que efetivar a legislação em atividades coletivas e muitas vezes a gente precisa fazer campanhas, divulgações, eventos, audiências públicas, né? Então a principal atribuição da Comissão de Meio Ambiente é mostrar para a cidade de Campo Grande, para os campograndenses, que o meio ambiente não é só a mata, o córrego, o animal. O meio ambiente é todo o espaço que nós convivemos, inclusive a cidade e os locais que nós habitamos diariamente. Com relação às audiências públicas, basicamente o meio ambiente discutiu o que este ano? Nós tivemos audiências públicas para falar sobre questões de queimadas, estamos falando muito das questões do zoneamento ecológico e econômico da cidade, do plano diretor da cidade, que inclusive já foi lei aprovada. Nós também discutimos as questões dos resíduos sólidos e discutimos diversas áreas de uso e ocupação de espaços e praças públicas na cidade de Campo Grande. Agora, o senhor falou em orçamento, a Comissão de Meio Ambiente pleiteou alguns valores no orçamento para o município? Pleiteou. As ações são integradas, né? Quando você prevê, por exemplo, uma instalação ou uma reforma, uma ampliação de uma praça e de um parque na cidade, por exemplo, você está falando não só das questões ambientais, como da qualidade de vida, da saúde pública, da mobilidade, né? Nós discutimos muitas coisas nesses projetos de reforma da cidade, como, por exemplo, o Reviva Centro, né? Esse planejamento de qual é a cidade que nós queremos para os próximos 20 e 30 anos, respeitando o tripé da sustentabilidade, que é você olhar para a cidade pelo aspecto social, pelo aspecto econômico e pelo aspecto ambiental. Quando a gente fala de meio ambiente, esse é o maior desafio, Pio, a gente não pode segmentar. Porque o meio ambiente ele é um tema transversal, ele está em todos os temas, né? Então, a gente diz sempre do tripé da sustentabilidade, porque eu não consigo ter uma Campo Grande com qualidade de vida se eu não consigo gerar emprego e renda para as pessoas, se eu não respeito as características ambientais dessa cidade e se eu não mantenho esse equilíbrio entre o crescer da cidade e o viver com a cidade. Agora, a Câmara está discutindo com relação a uma matéria específica, né, que vai impactar na cidade com relação ao zoneamento ecológico e econômico. Exato. Que é um instrumento que vai funcionar como, vereador? O zoneamento ecológico e econômico, ele é um mapeamento e um estudo de toda a área territorial da cidade, né? Nós temos aqui o professor Fábio Aires, que é um especialista na área, que tem contribuído nessas discussões, tanto com a sua pesquisa doutoral, como também ajudado nas audiências públicas a esclarecer esses assuntos para a cidade e para as pessoas que estão presentes conosco. Mas, em resumo, o zoneamento ecológico e econômico, ele considera todo o território da cidade. Enquanto que o plano diretor olha para a área urbana da cidade, que representa apenas 5% do que nós temos de todo o território, os outros 95% precisam ser contemplados em outros instrumentos. E aí vem o ZE, que é esse zoneamento ecológico e econômico. Ele olha a cidade como um todo. Ele não faz uma caixinha para a área urbana e uma caixinha para a área rural. Ele olha todo o território. E aí o que ele propõe? Um mapeamento, identificando como são essas áreas que estão divididas em bacias hidrográficas. Depois o professor Fábio vai explicar um pouco mais isso para a gente. Mas quais são as características dessas áreas, quais são os pontos fortes, as ameaças e fragilidades que essas áreas têm, para que a cidade possa planejar, através de política pública, como ocupar melhor o seu território, respeitando o princípio da sustentabilidade. Então, nós vamos falar agora com o professor e pesquisador da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Fábio Aires. O senhor defendeu em tese esse problema da zoneamento econômico e ecológico para Campo Grande. O que é que ela vai constar, professor? O zoneamento ecológico e econômico, ele, em Campo Grande, ele é inédito
dos 79 municípios que nós temos aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E não são muitos municípios do país que têm esse instrumento para apoiar a gestão do território e o seu ordenamento. Então, o zoneamento ecológico e econômico, ele vai fazer uma leitura de forma transparente, onde a gente vai poder entender a importância dessas áreas de remanescentes, de vegetação, essas áreas naturais, frente ao que pode ser implantado. Até eu venho discutindo bastante, a gente fala assim, nós queremos morar do lado de uma mata ou do mato. Então, a mata é algo que nos remete àquele bem-estar, aquela sensação de harmonia e de uma relação muito confortável com a questão ambiental. Já o mato nos remete a uma forma desorganizada que nós não temos sobre essas áreas naturais. E isso é o que nós estamos trabalhando. Então, a gente pode até entender nesta forma. A gente conseguiu mapear todo o território do município. Então, hoje nós olhamos o município de Campo Grande, eu sei lá da Bacia do Cerola até lá o Ribeirão Lontras, passando pela área urbana de Campo Grande. Então, o quanto disso pode receber de indústrias, de loteamentos, de comércios, de serviços, a gente consegue fazer uma leitura e observar o quanto disso vai impactar essas matas que aqui estão presentes e como que a gente consegue viver em harmonia. Então, nós fizemos um trabalho que vem da Política Nacional de Meio Ambiente, que é dos anos 80, e vem consolidando junto com o Plano Diretor, que é de um instrumento urbanístico de 2001, que é o Estatuto da Cidade, e a gente tem o zoneamento ecológico e econômico aqui em Campo Grande, até de forma inédita, por isso que foi trabalho da tese de doutorado, configurando essa integração dos instrumentos urbanísticos e ambientais para o território de Campo Grande. E aí, particularmente, eu venho trabalhando para que isso seja um modelo para o Estado e para o país, onde a gente quer colocar Campo Grande como sendo um município que tem, respeitando seus elementos naturais e trabalhando com o desenvolvimento econômico, social e ambiental também. Professor, como que o zoneamento vai proteger os córregos que atravessam a cidade? Porque Campo Grande ela é uma bacia e todos os córregos passam pela cidade. Como é que vai ser essa proteção? Pio, eu vejo Campo Grande não somente como uma capital de um estado. Nós estamos aqui na bacia do Paraná, nós somos berços de nascentes, berços de rios do nosso país. E isso traz uma responsabilidade muito grande para nós, cidadãos aqui de Campo Grande, onde nós temos que entender essa importância e compreender o que é o Córrego Segredo, o que é o Córrego Prós, o Rio Anhanduí que está aqui dentro. Hoje, muitas vezes, as pessoas não entendem como que isso traz uma importância para o nosso território e qual que é essa colocação. Esse instrumento vai permitir a gente fazer uma leitura de como que ele já está ocupado, como que está essa configuração e que coloca para nós. Uma das colocações hoje, o zoneamento ecológico e econômico, ele compartimentou, ele dividiu todo o município de Campo Grande em 169 bacias hidrográficas. E na área urbana nós temos 58 microbacias. O que isso quer dizer? Está chovendo, temos problema de alagamento lá na Bacia do Segredo. A Bacia do Segredo é bem grande. Hoje nós temos 9 microbacias na região do Segredo. E quando nós falamos isso, a gente pode atacar de fato onde que o problema está acontecendo, em qual das 9 microbacias, que isso permite a gente fazer uma leitura. E a gente já entende como que está ocupado isso, como que estão os remanescentes, como que estão as nascentes. Então, o objeto do zoneamento ecológico e econômico é iniciar esse ordenamento, colocar esta forma para que a gente possa entender e estabelecer uma relação harmoniosa com as questões ambientais, as questões de recursos hídricos. O vereador, o professor acaba de falar aqui com relação que a gente abastece a bacia do Paraná. E também o Pantanal? Exato. Campo Grande é um divisor de águas, né? Nós temos aí duas bacias, uma que migra para a região do Paraná e a outra que migra para o Paraguai. E poucas vezes a gente divulga isso, né? O campograndense não conhece essa beleza e essa riqueza hídrica que a cidade tem, né? É claro que a gente não tem grandes rios dentro da cidade, mas a gente tem cachoeiras aqui no entorno que estão na região próxima do Campo Grandense aqui, na saída de Rochedinho, e que tem sido descoberto e tem sido cada vez mais utilizado. E uma coisa que é importante, Pio, é que para além de conhecer essa divisão de bacias, essas características que são tão diferentes, e aí o zoneamento ele traz esses instrumentos, a bacia que vai para a região pantaneira é muito diferente e diversa da bacia que vai para a região do Paraná. Mas o ZE não é apenas um instrumento de proteção ambiental. É importante a gente dizer isso, o professor Fábio Aires tem batido nessa tecla, ele é um instrumento ambiental e econômico. Ele tanto versa o desenvolvimento da cidade
pelo aspecto econômico e social, quanto pela questão ambiental. Qual é a intenção desse instrumento? É que a política pública não cometa erros. Ao invés de fazer uma boa coisa, a gente gerar problemas. Na política, nós não podemos ter só boa intenção. Não adianta querer instalar uma fábrica e gerar 100 empregos se a gente não souber o que é que essa fábrica pode, a médio e longo prazo, gerar tanto de positivo quanto de negativo. E aí o mapeamento é fundamental. A gente tem que saber quem somos enquanto cidade, o que somos de características ambientais, que tipo de solo a gente tem, que tipo de vegetação a gente tem. Eu até costumo dar um exemplo. Nos últimos anos, nós nos transformamos numa cidade de referência mundial para a observação de aves. Todo campograndense, quando sai pela cidade, tem orgulho de fazer uma foto pegando uma arara ao fundo, fotografando uma arara numa árvore, fotografando outros tipos de aves que nós temos aqui na cidade. Mas a manutenção da vida dessas araras em Campo Grande depende do respeito que a gente cria com a questão ambiental. E esse exemplo, ele divide nesse tripé. Quando a gente cria, por exemplo, alternativas para quem é de fora vir aqui, observar as aves, fotografar as araras, visitar a cidade, a gente está gerando economia. Tanto para as questões do turismo direta, quanto para aquele cidadão que vende a água de coco, a água num espaço específico de observação ou dentro de um evento. E nós também estamos gerando, junto com a renda, a questão ambiental. Porque para a gente manter essa característica que é de Campo Grande, a gente precisa manter preservada os nossos parques e as nossas praças, os nossos córregos, os nossos rios, e é isso que o zoneamento traz. Ele vai dizer, olha, como é que nós estamos com essas características e o que é que nós podemos fazer para melhorar isso, gerando emprego, gerando renda, mas, acima de tudo, respeito com as questões ambientais. Professor, caminhando nessa fala do vereador Eduardo, por exemplo, de que forma que a gente pode investir economicamente sem prejudicar o meio ambiente? Aproveitando essa situação, essa condição, o zoneamento ecológico econômico ele vem para inovar. Ele traz uma integração onde nós temos uma matriz que permite a gente verificar o que já existe, tanto das questões ambientais quanto das questões de atividades e empreendimentos econômicos e o que pode ali receber, como que isso vai ser colocado de forma transparente. Então, através de um sistema, nós sabemos tanto o tomador de decisão, o executivo, o legislativo, o empreendedor, o próprio cidadão. Ele vai poder olhar e entender como que está essa distribuição. Quando bem colocado pelo vereador, nós temos aqui a região do Cerola, que tem esses atrativos cênicos que eles permitem fazer várias atividades de esporte, de lazer, culturais. No entanto, a gente precisa entender o quanto disso é permitido. Será que uma caminhada vai suportar? Ou eu posso trabalhar com atividades de motocross naquela região? Então, até que ponto que a gente vai poder fazer essa leitura? E até mesmo naquela região nós temos exploração de minério, nós temos atividades agrícolas. Pode acontecer? Então, é essa leitura que a gente vai começar a entender este comportamento e até que ponto que isso pode ser de forma harmoniosa. O turismo, atividade mineral, agricultura e até isso relacionando com a cidade, com a área urbana. Como que é essa integração e essa interação? Porque muitas vezes a gente fala, é muito próximo aqui e essa população, se for de forma ordenada, ocupar aquele espaço, pode levar às degradações ambientais. No entanto, se a gente tiver um ordenamento, uma organização que todo mundo possa acompanhar e observar esse desenvolvimento, vai trazer essa leitura. Então, hoje nós estamos antepondo a essa situação para que possa ser aproveitado de forma ordenada e até mesmo atrair novas pessoas, porque muitas pessoas não conhecem essa beleza que nós temos aqui, todo esse potencial. Lembrando que nós somos nascente do Pantanal também. Quando falamos da nascente do Pantanal, a gente remete sempre ao Mato Grosso, mas aqui a capital do estado de Mato Grosso do Sul tem as nascentes do Pantanal também. Professor, o vereador Eduardo disse que a área urbana de Campo Grande representa 5% e 95% a área rural. Como agregar essas duas coisas dentro desse projeto que está tramitando na Câmara? Perfeito, eu acredito que isso é uma questão muito importante para ficar, inclusive, esclarecida entre todos, porque o ordenamento do território, ele não tem como excluir a área urbana, que nós temos 95% de área rural e 5%, no entanto, nós temos 70% da população do estado de Mato Grosso do Sul inserido nesse 5% do território, que é muito complexo, muito difícil a gente administrar isso de forma equilibrada, com a questão ambiental, com a questão econômica
econômica mesmo. E isso faz e traz esse anseio. Nós temos o plano diretor, que ele é um instrumento do Estatuto da Cidade, e no próprio instrumento do Estatuto da Cidade já prevê que tem que fazer um ordenamento de todo o município. Mas, devido à grande dificuldade e complexidade, o plano diretor, esse instrumento urbanístico que já foi de 95, revisto em 2006 e agora em 2019, ele traz uma preocupação muito grande sobre o território urbano. E o zoneamento ecológico e econômico, ele começa da parte do território, ou de fora, e vem para a área urbana. E isso que permite que a gente tenha essa leitura, integrando com o plano diretor. O zoneamento ecológico e econômico ele não é para acontecer de forma isolada, mas de forma integrada com o plano diretor, com os outros instrumentos de política e ordenamento territorial do município. No caso, uma política municipal de meio ambiente, a política municipal de saneamento básico, entre outras que acontecem, que permite para que a gente possa compreender de forma integrada o nosso território e trazer essas diferentes situações. Talvez hoje um pensamento onde que nós devemos empreender a questão industrial no município de Campo Grande. Falamos muitas vezes, a indústria traz emprego. Qual que é esse momento? Teremos esse momento? Qual é esse lugar? Então são algumas perguntas que nós estamos buscando para entender, para compreender como que isso faz. Uma coisa que é importante, Pilsen, para fechar esse assunto, é que não é um instrumento separado da vida na cidade. Aqui é a cidade, aqui é a área rural, como o professor colocou, é todo o território. E por que esse instrumento? Porque a política pública ela só vai resultar em efetividade se ela tiver um cuidado no planejamento e na tomada de decisões. Nós estamos aí acompanhando quase que diariamente, nós vemos catástrofes ambientais, desastres ambientais, promessas de geração de emprego e renda que não se cumpriram com determinado tipo de atividade econômica. Por quê? Porque na época da tomada de decisão não se levou em conta a característica da região e o planejamento de médio e longo prazo. Então, é um instrumento de planejamento para auxiliar os tomadores de decisão e as pessoas que vivem na cidade, seja na área urbana ou na área rural, a pensar melhor o que fazer para que o resultado seja positivo e não negativo. Agora, vereador, a Comissão de Meio Ambiente realizou várias audiências públicas na Câmara Municipal. E uma que chamou muita atenção foi com relação àquele período em que se discutiu muito a queimada na Amazônia. E a queimada no Pantanal estava em excesso e Campo Grande também sofreu muito com isso. Mato Grosso do Sul é o terceiro estado com o maior número de queimadas do Brasil. Como é que a comissão entendeu isso e como é que ela discutiu isso? Bom, a Comissão de Meio Ambiente trabalhou muito presente junto ao Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Incêndio, que é um organismo coletivo formado tanto por representantes das secretarias municipais, quanto de órgãos de defesa, como a Defesa Civil, o próprio Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental e a sociedade civil organizada. Pela Câmara, nós criamos alguns instrumentos que ajudam a conscientizar esse tema. Criamos o Agosto Alaranjado, que é o mês de conscientização sobre a questão dos incêndios e de queimadas urbanas. Fizemos diversas palestras, visitas a escolas, associações de moradores. Isso por si só não diminuiu a quantidade de focos de incêndio, mas levou consciência para as pessoas dos riscos que a gente tem. O Brasil enfrentava esse problema com a Amazônia, Mato Grosso do Sul com o Pantanal. Nós tivemos 300% de aumento dos números de incêndios no Pantanal sul-mato-grossense e em Campo Grande também a gente teve um aumento significativo das queimadas. O que o Legislativo tem feito, Pio? Discutido com a sociedade e com os órgãos competentes ações estratégicas, que passa pela mudança de comportamento e passa por uma legislação eficaz. Especificamente com relação aos incêndios, não tem jeito, incêndio minimamente acontece por questões naturais. A grande maioria esmagadora é provocado por alguém. Alguém coloca fogo em algum lugar e perde o controle. Ou coloca intencionalmente para ser um crime, ou coloca numa tentativa de controle de alguma limpeza e depois perde esse controle e acaba gerando esses problemas. O que nós temos feito é falar, dialogar, apertar a legislação, é um crime ambiental, quem for flagrado fazendo isso paga multa, tem penalidades, mas só penalizar não resolve, a gente precisa manter o diálogo sempre constante, esse tem sido o papel da Câmara, via audiência pública, via atividades nas escolas, via parceria com essas instituições que a gente mencionou. A gente vai colocar na conversa também o professor Fábio, que com certeza tem acompanhado esses problemas que atingem o Pantanal, o Mato Grosso do Sul e que foi muito discutido até por causa da Amazônia. Segundo um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Mato Grosso do Sul é uma caixa de fósforo. O senhor concorda com isso?
Os dados que colocam, inclusive o INPE, ele vem demonstrar, ele não tem informações capazes de colocar o quanto que foi queimado, e sim as condições de temperatura que tem na superfície e as condições climáticas. Essa conjunção vai colocar o risco de fogo. Inclusive o relatório do INPE, ele apresenta esse dado como risco de fogo. Logo, nós temos um grande potencial, e isso é fato, como o próprio vereador ele colocou muito bem, que há o manejo das atividades com fogo. E isso acontece, isso não é de hoje. Isso é cultural, né? Acabar com isso é difícil, né? Quando nós deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários, foi quando nós aprendemos a dominar o fogo. E aí nós falamos assim, para a gente poder domesticar as plantas e animais, a gente tem que colocar fogo aqui nesse território para tirar aquelas plantas que não eram interessantes e cultivar aquelas que nos permitissem nos assentarmos. E isso quando a gente tem lá do Homo sapiens que vai trazendo essa situação para nós. E hoje nós temos tudo isso, está muito forte culturalmente. E como que a gente muda esse comportamento? Eu acho que é bem legal isso. Até eu gosto, em sala de aula, a gente trabalha bastante esse tema, porque muitas vezes eu chego lá para minha avó, ela pegava a folha de manga, nesse período que cai bastante, ela juntava no seu quintal e colocava o fogo. E isso daí ela sempre fez, foi repassado por gerações. Como que a gente trabalha essa sensibilização, essa mudança de comportamento e de cultura? É o grande esforço que a gente tem que estar trabalhando. E não é somente através de campanhas, é realmente todos os dias, é massificar, levar para as nossas salas de aulas. A gente trabalha nosso convívio diário com todas as pessoas. Eu acho que é aí que a gente começa a trazer uma mudança de comportamento. E a gente começa a fazer essa leitura, eu acho que através da conversa, do diálogo e da sensibilização vai permitir isso. E tem uma coisa, Pio, dentro disso, que assim, o quanto isso impacta o orçamento público, o quanto a gente gasta mais em saúde pública, o quanto a gente gasta mais em mobilidade, porque em vários pontos a gente tem as mobilidades prejudicadas, aeroportos são fechados, ruas precisam ser interditadas, né? E o problema do fogo não é só enquanto o fogo acontece, né? Parece que acabou o fogo, acabou o problema, não. Existem muitos problemas após as queimadas que muitas vezes são difíceis até de quantificar por conta de que eles são consequências, né? Então, por exemplo, você tem empobrecimento do solo, você tem muitas vezes áreas que levam anos para serem recuperadas, você tem o impacto que ficou na saúde de quem acabou ficando doente naquele momento, né, com uma doença respiratória ou outras coisas mais, e você tem muito daquela fuligem que ainda está pelo ar, circulando, né? E você tem muitos desses resíduos que chegam às nascentes, aos córregos. Então perceba como é um efeito que é além do fogo o que vem depois, que é mais difícil de quantificar. Agora a prevenção, é complicado falar em prevenção num período em que realmente ocorre a queimada, né, vereador? Primeiro é mudança de comportamento, né? As pessoas precisam entender que para usar o fogo como controle de qualquer situação, tem que ter muito controle disso e tem que analisar se é a melhor alternativa. Depois é compreender que essa questão cultural, ela só vai ser desconstruída quando a gente ressignificar. Quando a gente olhar para o fogo e entender que ele não pode ser sinônimo de limpeza mais, como foi durante muito tempo. Hoje ele é sinônimo de prejuízos ambientais, sociais e econômicos. E aí a gente vai mudando o jeito de fazer. Por isso a educação, ela tem que trabalhar com a criança, com o jovem, com o adulto e com o de mais idade. Porque mudar a cultura significa reintroduzir uma nova forma de olhar para aquilo que você vinha fazendo há muito tempo. Só de geração em geração, né? O tempo todo. A educação é uma tecla que você tem que apertar ela cotidianamente. Agora, uma outra discussão que tomou conta do país, a pergunta começa com o senhor, se a Comissão de Meio Ambiente vai entrar nessa discussão, é com relação à cobrança da ANEEL taxar a energia solar. A gente entrou, a gente se posicionou, inclusive, com relação a isso, né? Nós fizemos, via Câmara Municipal, aprovamos em plenário uma lei que concedia benefícios fiscais para quem optasse pela questão da energia fotovoltaica, né? Inclusive com descontos de IPTU, né? A gente vinha de um histórico nacional, estadual e municipal de incentivos, onde havia linhas de financiamento específicas, isenção de IPI no governo federal e isenção de ICMS no governo municipal, no governo estadual, até 2028, havia uma indução da política pública para incentivar uma outra forma de consumir energia. E essa notícia da taxação, ela vem como um balde de água fria, né? Quando o brasileiro está pegando o gosto, descobrindo uma outra fonte de energia que é mais viável, tanto ambiental quanto economicamente e até socialmente, ele é surpreendido com essa discussão. Nós nos posicionamos contrariamente. É evidente que a ANEEL tem a sua autonomia administrativa, né, para fazer essas posições, mas a pressão política tem sido feita para que isso não ocorra.
ocorra, porque isso é um prejuízo para o Brasil. Importante lembrar que, assim, nós não podemos ser incoerentes. Se a gente vinha numa lógica de crescimento para incentivar um outro jeito de consumir, que é mais indicado do ponto de vista sustentável, como é que a gente surpreende as pessoas do dia para a noite sem discussão com a sociedade? Houve um recuo da ANEEL nesse sentido por conta das pressões que foram colocadas, mas como é que a gente surpreende o brasileiro agora? Agora que vocês optaram pela energia solar, paga aqui essa taxa porque a gente não vai deixar mais como havia sido proposto antes. É um retrocesso. Agora, professor, é uma incoerência, né? Você taxar, até porque os conjuntos habitacionais já vinham com as placas para baratear o custo da energia, não? Uhum. Não, sem dúvida. O que nós temos aí? O país ele só vai crescer se você tiver uma diversificação na matriz energética. Hoje o Brasil ele é abençoado porque ele tem várias fontes. Nós não precisamos depender de uma energia nuclear, mas nós temos a hidráulica, nós temos a eólica, nós temos a própria solar. E o monopólio que a gente começa a perceber, ele acaba sendo um problema, que eu acredito que ele não vai perdurar, porque isso vai ser uma resistência e nós temos essa capacidade. Hoje nós temos a questão solar, mas a eólica está muito forte no nosso país e a hidrelétrica, que ela tem alguns dos seus problemas também na sua distribuição, a gente consegue observar. Então a diversificação da matriz, ela vai trazer essa grande oportunidade. E eu acredito dessa forma que os condomínios, eles possam saber administrar até a sua energia, fazer da melhor forma, se eles que são os produtores. Então isso que traz um entendimento, um comprometimento com a geração de energia, até esse entendimento que ele vai além de uma taxação, mas sim de um comportamento que essa sociedade ela tem que compreender. Eu acredito que é um caminho equivocado e ela vai ter que rever esses seus pontos. Eu acho que Campo Grande também já vem atuando, a gente acompanha as ações da comissão e a comissão ela está sempre atenta a esses momentos. A eólica é muito forte no Nordeste e alguns empresários começaram a entrar em Mato Grosso do Sul. Nós temos capacidade para produzir essa energia? Eu não sou especialista da área de energia eólica, mas o que acontece, que a gente tem essa diversificação de matrizes, elas são mais sustentáveis, por exemplo, do que uma termoelétrica, que é o que nós temos aqui. E é poluente, né? Que é sobre combustível fóssil, né? Que é com diesel que ela tem que funcionar. Então, isso é incoerente para o nosso país, que tem todas as outras alternativas e as possibilidades. Talvez a eólica ela possa ser mais sustentável do que a termoelétrica movida a diesel, por exemplo. Sem ser especialista da área, como eu mencionei, essa questão eólica ela pode suprir essa demanda. Qual a opinião do senhor, vereador? Eu acho que a gente tem que incentivar, como foi dito aqui pelo professor, todas as alternativas possíveis com as características que a gente tem, né? Se a gente tem potencialidade de vento para gerar energia, que a gente utilize essa potencialidade. Potencialidade solar a gente tem imensa. Aqui no Mato Grosso do Sul, os estudos mostram que a gente tem 10 vezes mais capacidade que os países da Alemanha, por exemplo, na geração de energia solar. Agora, era esse incentivo da política pública. Quando o incentivo da política pública começa a surgir, começa a dar efeito, vem uma outra política pública querendo contrariar tudo isso, né? E aí é democracia, Pio. A gente precisa entender que o espaço democrático é um espaço de disputa desse espaço constante. Portanto, a sociedade precisa estar atenta, precisa mobilizar, precisa pressionar a classe política para que esses retrocessos não aconteçam. Porque esse retrocesso não é só, o prejuízo não está só para quem já instalou equipamentos da energia solar. O prejuízo está para toda uma sociedade que precisa produzir energia para manter a vida em sociedade. E é esse olhar que a gente precisa ter sempre. Agora, só para a gente concluir, até gostaria que o senhor falasse mais rápido com relação a essa pergunta que eu vou fazer, com relação a esse prêmio que o senhor foi agraciado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental de Personalidade do Ano, na área do saneamento, do meio ambiente. Como é que o senhor recebeu essa premiação? Com muita alegria, né? Assim, foi um orgulho muito grande ser reconhecido pela ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental de Mato Grosso do Sul, que reconheceu o trabalho que a gente vem fazendo aí ao longo de 7 anos com legislação em política pública que versam sobre as questões de meio ambiente e de saneamento, né? Foi uma surpresa para nós no gabinete quando recebemos a notícia, né, dessa homenagem, mas foi também uma forma de se sentir no caminho, de perceber que o que a gente está fazendo em discussão de política pública voltada para as áreas de meio ambiente tem dado resultado e tem sido percebido pelo Brasil inteiro. Vereador Eduardo Romero, muito obrigado pela presença do senhor. Professor Fábio Aires, também agradeço aí a participação do Campo Grande em Pauta.
E acompanhe o trabalho do Legislativo de Campo Grande na câmara.ms.gov.br em nossas redes sociais. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.